Fala rapaziada, vamos continuar então nossas aulas de filosofia. Antes de nós visitarmos efetivamente o tema que vai ser trabalhado na aula de hoje, deixa eu fazer algumas considerações para que a gente não se perca na organização. A aula de hoje, ela terá duas partes. Na primeira parte da aula de hoje, o professor vai tratar com vocês da problemática envolvendo a questão da verdade e vai trabalhar a questão da verdade em alguns contextos com alguns filósofos e daí por diante. Esta é a primeira parte da aula. A segunda parte da aula estará presente num outro vídeo que virá seguindo a este, portanto, muito tranquilo de entender. Na primeira parte da aula falaremos de verdade, nos seus mais variados desdobramentos, e na segunda parte da aula falaremos de fenomenologia e existencialismo num vídeo específico para isso. Bom, feitas estas considerações, então começamos com a primeira parte da aula a respeito da questão da verdade e suas derivações. Antes de mais nada, eu queria aqui insistir que o professor está à disposição de vocês para dirimir quaisquer dúvidas, para esclarecer quaisquer problemas que porventura surjam. Vocês podem buscar o professor nas redes sociais, vocês podem buscar o professor Instagram, Facebook, das mais variadas formas, WhatsApp, e eu queria também relembrá-las e relembrá-los de que o professor esporadicamente tem gravado algumas lives, tem gravado algumas aulas especiais muito relativas ao tema das atualidades e que eu acho que vale muito a pena, que também é bastante significativo para que você acompanhe, para que você participe, para que você amplie o teu repertório, amplie o teu conhecimento. Antes de nós começarmos esta primeira parte da aula, o professor vai aqui dar um golinho no seu tradicional café, hoje com leite, café com leite. Fica aqui a amostra do meu café com leite, muito no sentido de te fazer inveja, de te produzir alguma vontade, que, claro, caminhará com frustração, afinal de contas, não tem como eu compartilhar. Então, com licença, vou dar o meu golinho, a fim de lubrificar as cordas vocais, e em seguida começamos com o nosso assunto de hoje. Só um minutinho, viva! Pois bem, gente, vamos começar a discutir então o tema da verdade. Verdade, em latim, significa veritas, que significa ver. Verdade, em grego, recebe o nome de aletheia. Aletheia. Toda palavra grega que vem com o prefixo a significa negação. Portanto, a palavra grega que significa verdade, aletheia, tem numa tradução mais precisa a ideia de não esquecimento. Não esquecimento. O que nos traz também a noção de memória. Portanto, a ideia de verdade está carregada também da ideia da memória, daquilo que não pode ser esquecido, daquilo que historicamente precisa ser registrado. É claro que, para nós aqui, o que importa é o entendimento de que verdade é aletheia, portanto, verdade em grego. Então, veritas, latim, aletheia, grego. As duas palavras dizendo verdade. Bom, pessoal, olhem só. Agora, como é que a gente pode fazer uma relação entre democracia e verdade pensando a Grécia Antiga? Reparem que o berço da democracia está em Atenas. Lá em Atenas, os cidadãos atenienses, que era um público muito específico, lembrem-se, as mulheres não podiam participar, os metecos, estrangeiros também não, enfim. Um público muito específico de cidadãos participavam na ágora. Entendam a ágora como praça pública. Já houve há alguns anos
uma questão no Enem muito simplesinha, cuja resposta era Ágora, praça pública, onde é que os caras discutiam os rumos da polis, não é? No modelo democrático ateniense, o nascimento da democracia, os cidadãos atenienses iam até a Ágora, a praça pública, para discutir os rumos da cidade, discutir os rumos da polis, a cidade-estado grega, daí o surgimento então da expressão política. Ao discutir os rumos da polis, surgem determinadas teses, surgem determinadas verdades, as verdades então circulam. E aí, gente, nós temos duas correntes de verdade que a gente pode problematizar e pensar nesse primeiro momento. Então eu tenho uma noção de verdade muito conectada a uma tradição socrática, platônica, que entende a verdade como algo absoluto, eterno e imutável, algo que se impõe e não se altera em hipótese alguma. A verdade é rígida, a verdade é absoluta, eterna e imutável, ela é totalizante, ela é para sempre e jamais muda. De outro lado, eu tenho os sofistas, eu falo de Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas, era a sua frase mais famosa, nós vimos isso lá no início do curso de filosofia. Eu tenho Górgias, eu tenho grandes sofistas que têm como pano de fundo a ideia de que a verdade não é absoluta, ela é relativa. Ela não é eterna, ela é temporária. Ela não é imutável, ela é mutável. A verdade, portanto, ela obedece a determinadas condições, a determinados objetivos. Muitas vezes depende daquilo que eu pretendo convencer. É por isso que os sofistas utilizavam uma técnica chamada retórica, que era uma técnica toda fundamentada, toda sustentada na persuasão, toda sustentada na ideia de convencimento. O que importava, performaticamente falando, era convencer o interlocutor. Portanto, nos debates políticos da polis, na ágora, nós tínhamos aí a circulação dessas concepções de verdade também colocadas. Se a gente avança um pouco mais no tempo, gente, e aí pensando um pouco com Nietzsche, Foucault e esse debate anterior, né? Só um minutinho que eu vou dar uma tomadinha de café com leite. Obrigado. Se a gente for pensar aí com Nietzsche e Foucault, o que nós temos, gente? O Nietzsche, num dado momento da tua construção filosófica, ele faz um resgate desta tradição socrático-platônica. E depois ele faz, inclusive, uma análise que vai basicamente na mesma direção do judaico-cristianismo. O que o Nietzsche coloca? O Nietzsche coloca que o homem grego, anterior ao espírito socrático-platônico, era um homem que fazia valer as suas emoções, os seus sentimentos e a sua racionalidade. Nietzsche vai usar um referencial de dois deuses gregos para pensar esses dois pedaços do homem, o pedaço das emoções e dos sentimentos e o pedaço da racionalidade. Deus Apolo será esse pedaço mais conectado com a racionalidade do homem. Deus Dionísio, Deus do vinho, né, Apolo, Deus da proporção, Deus do equilíbrio. Dionísio, Deus do vinho, né, o Deus mais ligado aos prazeres da carne. Dionísio, então, será o referencial para pensar os aspectos emocionais e sentimentais do homem. Portanto, o homem, ele era atravessado por aspectos apolíneos e dionisíacos, racionais e emocionais sentimentais. O homem grego anterior ao socratismo e ao platonismo, ele valorizava essas duas questões. Era um homem guerreiro, era um homem que fazia valer os seus desejos, enfim. Era um homem na sua plenitude, fazendo valer todas as suas potencialidades. No entanto, Sócrates, quando apresenta a sua dialética, o próprio Platão, quando ali externa a teoria das ideias, a gente percebe claramente a valorização do racional e a desvalorização, a desqualificação do emocional, né? O próprio Platão, a título de exemplo, quando pensa a teoria das ideias, ele vai colocar que os sentidos nos enganam, o sentir nos leva a equívocos. Portanto, nós precisamos pôr de lado os sentimentos, as emoções e valorizar os aspectos racionais, como se fosse possível
destituir, separar no homem emoção de razão, como se fosse possível compartimentar os homens. Nietzsche faz uma crítica muito central a essa questão, claro, discordando dessa perspectiva. E aí, gente, vejam só, dentro desta tradição socrática e platônica, a razão pura nos leva a verdades, absolutas, eternas, imutáveis, verdades estas que jamais serão refutadas, que são impossíveis de serem refutadas, discordadas, criticadas. Elas se impõem e são absolutas, eternas e imutáveis. É uma verdade, portanto, que não é passível de qualquer questionamento. Esta é a tradição inaugurada por Sócrates, Platão, e que passa depois, muito tempo depois, pelo judaico-cristianismo, que também se sustenta em verdades absolutas, eternas e imutáveis. É claro que o enredo, o recheio muda, mas a ideia é essa, de que eu tenho aí verdades consolidadas e cabe a gente apenas conhecê-las. Bom, esse tipo de leitura Nietzsche irá enfrentar, como disse agora há pouco. Enfrentar dizendo, não. A verdade, ela é construída do ponto de vista histórico. Ou seja, são várias as condições que enredam a construção de uma verdade, sobretudo as condições históricas. A verdade, portanto, para Nietzsche, ela se desprega desta ideia totalizante, absoluta, eterna e imutável, para adquirir uma ideia de perspectivismo. O que eu estou chamando de perspectivismo, gente? A verdade depende da posição histórica que você ocupa naquele momento. Portanto, como a gente diz aí no senso comum, depende do ponto de vista. A verdade, portanto, ela tem uma diferença para mim e para você, e ainda considerando o momento histórico. Vem Foucault dentro desta tradição e vai dizer, né, que as condições históricas, elas são possíveis de produzir um conhecimento, uma verdade. Portanto, ambos vão trabalhar no enfrentamento a essa ideia da verdade como absoluta, eterna e imutável, destacando a questão histórica como central para a construção de verdades. Portanto, gente, há uma aproximação, é possível dizer isso, que há uma aproximação nietzschiana e também de Foucault desta tradição mais sofista. É claro que havia um grande debate, pensando ali o período grego antigo, entre os sofistas e os socráticos. Afinal de contas, os sofistas ensinavam uma técnica só fundamentada em convencimento e cobravam. Então havia uma crítica da cobrança, havia uma crítica de não ter compromisso com a verdade dentro dessa tradição da verdade absoluta, eterna e imutável. Havia esse debate, claro, mas a gente não pode ser anacrônico, né? Então a ideia é trazer aqui para o nosso tempo, entender isso a partir daquela perspectiva, né? Mas entender que Nietzsche e Foucault seguem uma determinada tradição que linka aquele momento. É claro, sempre respeitando os momentos históricos, os contextos históricos de cada tempo, né? Uma crítica de lá, a gente não pode Ctrl+C, Ctrl+V fazer para cá. As coisas são diferentes, né? O tempo é outro. Então, não caiamos em armadilhas de anacronismo. E aí, gente, uma última informação desta primeira parte da aula tem a ver com aquilo que a filosofia chamou de relativismo e dogmatismo. Para uma corrente filosófica relativista, a verdade resulta de determinadas condições que variam. Claro, sobretudo as condições históricas, elas vão mudando, elas vão variando e, portanto, as verdades, os conhecimentos também vão mudando, também vão variando. Vamos pensar na ciência, né? A ciência, ela pode apresentar uma determinada verdade num dado momento, que a tecnologia vai mudando, os inventos vão acontecendo e de repente o que foi verdade científica por um tempo vai deixar de ser noutro. Portanto, as condições variam e a produção de conhecimento e de verdade também varia. Isto compõe todo um repertório relativista de discussão sobre a verdade. E eu tenho também, dentro da discussão sobre a verdade, o campo dogmático, a corrente dogmática, ou o
dogmatismo, para os dogmáticos, e aí eu posso colocar a religião, eu posso colocar essa tradição mais socrática e platônica, não é? De que entende que as verdades, elas são absolutas e tem total grau de certeza e segurança. Portanto, eu a acato como ela se apresenta, sem qualquer espírito crítico, sem qualquer juízo de valor. São e são, e ponto final. Bom, gente, em linhas gerais, era o que eu pretendia trabalhar nesse primeiro momento da aula. Vamos então ao segundo momento, em que nós vamos tratar de fenomenologia e existencialismo, que é uma aula toda especial tratando desses assuntos, sobretudo de existencialismo, que é o que realmente cai em vestibular, e de Jean-Paul Sartre, o maior nome do existencialismo. Bom, gente, beijo pra vocês, vamos pra segunda parte. Fui!